O mal e as crenças. Nós ficamos abismados com o poder do mal sobre os homens, e isso não é superado pela frequência a uma religião, filosofia ou ciência. Quando o mal vem e nos acomete, nos desiludimos de nossas ideologias, mas isso também é muito bom porque vemos como elas são frágeis. Como poderia existir mal num mundo regido por um bem perfeito e todo-poderoso? Como podemos conciliar, como temos tentado, a crença em Deus e no mal? Claro que não é possível essa conciliação. Claro que nós, mais uma vez, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. O mal é apenas o bem que não pudemos alcançar ainda. E que se utiliza de nossas crenças para nos dominar. Em André Luiz, a técnica da obsessão é explicitada. O obsessor mapeia nossas almas, lê nossas formas de pensamento, lê nossos próprios pensamentos, muitas vezes, e percebe nossas crenças, nossas vulnerabilidades, e trabalha essas crenças e vulnerabilidades para nos manipular. Já a partir mesmo aqui da Terra, os obsessores encarnados fazem o mesmo nas suas estratégias de venda, de publicidade, de sedução, de manipulação, na política, na religião, nos meios de comunicação. Numa conquista de bar, numa venda avulsa, nas grandes estratégias de venda. Por toda parte, nossas crenças e o mal têm uma estreita relação, o que um olhar mais profundo verá que o mal é um chacoalhão para que revejamos nossas crenças, para que nos limpemos desse lixo intenso que vimos carregando por tanto tempo. Aqui em Paulo, em Atos 23, versículos 19 a 22, nós vemos uma interessante passagem em que um mal enraizado, estruturado, poderoso, perpetrado pelos próprios poderosos do judaísmo, se mostrou frágil, vencido por um garoto, como Davi o foi por Golias, como Golias o foi por Davi, na figura de um sobrinho de Paulo, que ouviu sobre a conspiração, foi contar a Paulo, e de Paulo foi contar ao tribuno, que, na ideia dos conspiradores, precisaria soltá-lo
para, numa ida ao sinédrio, ele ser capturado e morto. A passagem diz assim: e o tribuno, tomando-o pela mão ao sobrinho, e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens de entre eles lhe andam armando ciladas, os quais te obrigaram sob pena de maldição a não comer nem beber até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Vejam vocês, se não é uma passagem sugestiva para entendermos a ação do mal, a ação dos obsessores e a nossa participação, mesmo que por ignorância, dos males, nos males que nos acontecem. O sobrinho de Paulo fora alertá-lo que 40 homens tinham feito um pacto entre si para matar Paulo, mas que precisavam apenas da libertação do tribuno romano, diante do que ele pedia, o sobrinho, que o tribuno não cresce nos conspiradores. A todos nós o tempo todo são armadas ciladas por aqueles que tudo fazem para impor as suas vontades. Para nos atingir, porém, eles precisam da nossa autorização. Imprescindível que não lhes demos ouvidos. Para nós que estamos em tantas guerras, é urgente lembrarmos que o chamado mal é necessário a todas as suas aparentes vítimas. Que é um alerta para aqueles que o fortalecem com suas crenças. Vigiemos. A quem estamos fortalecendo colocando fé? Nos conspiradores que nos prendem ou na verdade que nos libertará? Que essa lucidez seja suficiente para nos dirigir diretamente ao caminho, à verdade e à vida. Assim seja, graças a Deus, até a próxima.